Jonas. Capítulo 1. E começou a vir a haver a palavra de Jeová para Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e proclama contra ela que subiu perante mim a maldade deles. E Jonas foi levantar-se e fugir de diante de Jeová para Tarsis. E, por fim, tendo descido, chegou a Jope e achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, fugindo de diante de Jeová. E o próprio Jeová arremessou um grande vento contra o mar, e veio a haver uma grande borrasca no mar. E no que se referia ao navio, estava prestes a naufragar. E os marujos começaram a temer e a clamar por socorro, cada um ao seu Deus. E continuaram a arremessar ao mar os objetos que havia no navio, a fim de o aliviar deles. Mas o próprio Jonas descera às partes mais recônditas do navio acobertado, e foi deitar-se e dormir profundamente. Por fim se chegou a ele o capitão do navio e disse-lhe: Que é que há contigo, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez o verdadeiro Deus mostre que se importa conosco e não pereçamos. E começaram a dizer uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para sabermos por causa de quem temos esta calamidade. E continuaram a lançar sortes, e a sorte caiu finalmente sobre Jonas. Disseram-lhe, pois: Dize-nos deveras, por favor, por causa de quem é que temos esta calamidade? Qual é a tua obra e de onde vens? Qual é teu país e de que povo és? Então ele lhes disse: Sou hebreu e temo a Jeová, o Deus dos céus, aquele que fez o mar e a terra seca. E os homens começaram a ter grande temor e prosseguiram dizendo-lhe: O que é que fizeste? Pois os homens vieram a saber que fugia de diante de Jeová, porque lhe o havia contado. Finalmente disseram-lhe: Que devemos fazer contigo para que o mar se aquiete para nós? Porque o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Portanto disse-lhes: Levantai-me e arremessai-me no mar, e o mar se aquietará para vós. Porque me apercebo de que é por minha causa que veio sobre vós esta grande borrasca. Mas os homens esforçavam-se por levar o navio de volta à terra seca. Porém, não o conseguiram, porque o mar ficava cada vez mais tempestuoso contra eles. E passaram a clamar a Jeová e a dizer: Ai, ó Jeová, por favor, não pereçamos por causa da alma deste homem. E não ponha sobre nós sangue inocente, visto que tu mesmo, ó Jeová, fizeste segundo o que te agradou. Então levantaram a Jonas e o arremessaram no mar. E o mar começou a cessar da sua fúria. Em vista disso, os homens começaram a ter grande temor de Jeová, e por isso ofereceram um sacrifício a Jeová e fizeram votos. Ora, Jeová providenciou um grande peixe para engolir Jonas, de modo que Jonas veio a ficar nas entranhas do peixe 3 dias e 3 noites. Capítulo 2. Então Jonas orou a Jeová, seu Deus, desde as entranhas do peixe, e disse: Na minha aflição clamei a Jeová, e ele passou a responder-me. Do ventre do Seol clamei por ajuda. Ouviste a minha voz. Quando me lançaste nas profundezas, no coração do alto mar, então me cercou um verdadeiro rio. Todas as tuas ondas de rebentação e tuas vagas sobre mim é que passaram. E quanto a mim, eu disse: Fui expulso de diante dos teus olhos. Como é que olharei novamente para o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma.
a própria água de profundeza continuou a circundar-me. Algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundos dos montes. Quanto à terra, suas trancas estavam sobre mim por tempo indefinido. Mas foi da cova que passaste a fazer subir minha vida, ó Jeová, meu Deus. Quando a minha alma se debilitou no meu íntimo, foi Jeová aquele de quem me lembrei. Então a minha oração chegou a ti dentro do teu santo templo. Quanto aos que observam os ídolos da inveracidade, deixam a sua própria benevolência. Mas, quanto a mim, vou oferecer sacrifícios a ti com voz de agradecimento. O que votei, vou pagar. A salvação pertence a Jeová. Então Jeová deu ordem ao peixe, de modo que vomitou Jonas em terra seca. Capítulo 3. Então veio a ver a palavra de Jeová para Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e faze-lhe a proclamação que eu te falar. Nisso Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra de Jeová. Ora, a própria Nínive mostrou-se para Deus uma cidade grande, de 3 dias de caminhada. Por fim, Jonas principiou a entrar na cidade numa caminhada de 1 dia, e continuava proclamando e dizendo: Apenas mais 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive começaram a depositar fé em Deus, e passaram a proclamar um jejum e a pôr serapilheira, desde o maior deles até o menor deles. Quando a palavra atingiu o rei de Nínive, então ele se levantou do seu trono e despiu-se de seu manto oficial, e cobriu-se de serapilheira e assentou-se nas cinzas. Além disso, fez proclamar e dizer em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nenhum homem e nenhum animal doméstico, nem manada, nem rebanho, deve saborear coisa alguma. Nenhum deles deve tomar alimento, nem mesmo água devem beber. E cubram-se de serapilheira, homem e animal doméstico, e clamem a Deus com força e recuem, cada um do seu mau caminho e da violência que havia nas suas mãos. Quem sabe se o verdadeiro Deus não voltará e realmente o deplorará e recuará da sua ira ardente para que não pereçamos? E o verdadeiro Deus chegou a ver os seus trabalhos, que tinham recuado de seu mau caminho. E por isso o verdadeiro Deus deplorou a calamidade de que falara que lhes ia causar, e ele não a causou. Capítulo 4. Isso, porém, desagradava muito a Jonas e acendeu-se a sua ira. Por isso orou a Jeová e disse: Ai, ó Jeová, não foi esta a minha questão quando vinha estar no meu próprio solo? Por isso é que fui e fugi para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus clemente e misericordioso, vagaroso em irar-se e abundante em benevolência, e que deploras a calamidade. E agora, ó Jeová, por favor, tira-me a minha alma, pois é melhor eu morrer do que ficar vivo. Jeová disse por sua vez: É de direito que se acendeu a tua ira? Jonas saiu então da cidade e sentou-se ao oriente da cidade. E ali foi fazer para si uma barraca, para ficar sentado à sombra debaixo dela, até que visse o que ia acontecer à cidade. Por conseguinte, Jeová Deus providenciou que subisse sobre Jonas um cabaceiro, para vir a ser para a sombra sobre a sua cabeça, a fim de tirá-lo do seu estado calamitoso. E Jonas começou a alegrar-se muito com o cabaceiro. Mas o verdadeiro Deus providenciou um verme ao subir da alva no dia seguinte, para que atacasse o cabaceiro, e este secou-se aos poucos. E sucedeu que, assim que raiou o sol, Deus providenciou também um vento oriental abrasador, e o sol se abatia sobre a cabeça de Jonas, de modo que desmaiava. E ele pedia que sua alma morresse, e dizia repetidas vezes: É melhor eu morrer do que ficar vivo. E Deus passou a dizer a Jonas: É de direito que se acendeu a tua ira por causa do cabaceiro?
Então ele disse: é de direito que se acendeu a minha ira a ponto de eu querer morrer. Mas Jeová disse: tu, da tua parte, tens pena do cabaceiro que não cultivaste nem fizeste crescer, mostrando ser apenas algo que cresceu de noite e que pereceu apenas como algo que cresceu de noite. E eu, da minha parte, não devia ter pena de Nínive, a grande cidade, em que há mais de 120.000 homens, que absolutamente não sabem a diferença entre a sua direita e a sua esquerda, além de haver muitos animais domésticos?